Então, vamos falar agora sobre tratamento, porque já entendemos o que é a cólica, já sabemos identificar se o bebê tem ou não cólica, e já sabemos o porquê que ele tem cólica. Agora vamos entender, então, finalmente, né, como vamos tratar a cólica, que é o mais importante. Bom, eu espero que você lembre lá do início da aula, quando eu falei que a cólica é uma desordem autolimitada. Então, ela tem começo e fim, independente de qualquer tratamento, independente de qualquer intervenção que a gente faça, tá certo? Então, o que nós vamos objetivar no tratamento é o alívio dos sintomas, é tentar controlar um pouco os sintomas até que essa cólica vá embora depois dos 4 meses de vida, tá certo? Eu gosto de fazer a seguinte divisão: medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas. O que isso quer dizer? Medidas farmacológicas são os remédios que a gente pode usar. E medidas não farmacológicas são algumas intervenções que não são remédios, mas que, se você fizê-las com frequência, você pode aliviar muitas vezes os sintomas. Eu digo isso porque eu entendo que algumas famílias gostam de se resguardar em relação ao uso de medicamentos. Mas fiquem cientes de que esses medicamentos aqui que a gente vai falar são extremamente eficazes e muito seguros. Então, medidas farmacológicas, remédios. O que nós podemos usar de medicamento para a cólica? Nós temos a tradicional simeticona, que é uma substância, né, que a gente tem a apresentação dela de diversas formas e diversos nomes comerciais na farmácia. A simeticona, ela tem uma grande vantagem que ela não tem uma absorção grande do lumen intestinal. Então, não é um medicamento que o intestino do seu bebê vai absorver. Quando você dá a simeticona, ela tem uma ação mais local, ali mesmo no próprio lumen intestinal. E a ação da simeticona é uma ação de agregação dos gases, porque as bolhas gasosas estão muito dispersas na barriga do bebê. Lembra que os gases estão em excesso, mas eles não estão concentrados, eles estão ali dispersos. E quando você usa a simeticona, você agrega esses gases e facilita a eliminação deles, tanto a eructação, que a gente popularmente chama de arroto, quanto a eliminação de flatos, que a gente popularmente chama de punzinho. E a simeticona, ela deve ser utilizada na dose adequada. Então, procure sempre o pediatra para você ter uma orientação em relação à dose da simeticona. Doses elevadas de simeticona podem causar até diarreia nos bebês. Então, muito cuidado ao fazer uso também desse medicamento. Outro medicamento que a gente tem disponível é o L-Reuteri, que é o Lactobacilo reuteri. Esse lactobacilo, ele tem a formulação nas farmácias com um nome comercial, que eu não posso utilizar aqui por questões do Código de Ética Médica, mas se vocês procurarem, vocês vão encontrar a formulação do Lactobacilo reuteri DSM 17938. Esse lactobacilo, como a gente falou um pouquinho antes sobre o porquê das cólicas, esse lactobacilo, então, é uma daquelas bactérias boas. A gente chama ele de probiótico, ou seja, você vai usar um probiótico para melhorar a flora intestinal do seu bebê e melhorar aquele desbalanço, aquela desregulação entre bactérias boas e bactérias ruins. Então, o objetivo é aumentar a flora intestinal de bactérias boas para combater as bactérias ruins. O L-Reuteri, ele tem, inclusive, comprovação por meio de artigos científicos, de pesquisas feitas, que ele consegue reduzir o tempo de choro da cólica, reduzir a quantidade de episódios de cólica e, olha só, ele consegue reduzir a quantidade de ligações para o pediatra. Pois é, até isso o pessoal também estudou. Mas vejam, o L-Reuteri, ele não é um medicamento que vai tratar a cólica. Como assim, doutor Bebeto? A gente está falando de tratamento e ele não vai tratar? Não, veja, ele não trata a crise da cólica. Ele não faz passar a dor da cólica. Quem faz isso é a simeticona.
O L-Reuteri, ele é um medicamento para aliviar, para evitar as crises. Então, ele é um medicamento preventivo. Você deve utilizar ele durante todo o período que o bebê pode ter cólicas, ou seja, daqueles iniciozinho ali dos 15 dias até os 4 meses. Cada pediatra tem um pouquinho ali a sua prática. Alguns já nos primeiros dias passam o L-Reuteri, alguns esperam um pouquinho aparecer algum sintoma para passar, outros indicam o uso a partir dos 15 dias e depois manter até os 4 meses. Então, isso varia um pouquinho de pediatra para pediatra. O ideal é sempre você consultar o seu para saber a opinião dele. Bom, e chegamos então às medidas não farmacológicas. O que a gente pode fazer além dos remédios? Então, existem essas medidas que a gente pode utilizar: massagem, compressa morna, contato pele a pele e um banho no ofurô. Vamos lá. Como funciona a massagem? A massagem, você vai fazer como se mimetizasse um movimento de bicicleta do bebê. Então, é como se o bebê pedalasse uma bicicleta. Tem gente até que chama ela de bicicletinha. Essa massagem, esse ato que você faz como se fosse uma pedalada de bicicleta do bebê, isso faz ativar o intestino. Quando a gente é sedentário, nosso intestino tende a ser mais constipado, mais preso. Quando a gente caminha, quando a gente é mais ativo, o nosso intestino tende a funcionar melhor. Então, o que acontece? O bebê, como ele não se movimenta, como ele fica muito tempo deitado, isso já faz com que a natureza do intestino dele seja mais constipada, seja mais presa, dificultando a eliminação desses gases. Então, na medida em que a gente consegue ativar o intestino dele, ele elimina melhor os gases. Mas veja, essa massagem, ela não é para crise, ela é preventiva. Então, você faz essa massagem ao longo do dia para você melhorar as crises. Na crise, o que a gente faz? Aí a gente tem a compressa morna. A compressa morna, ela pode ser feita de diversas formas. Hoje, as farmácias já vendem, já disponibilizam faixas que você enfaixa o abdômen do bebê e no meio, no centro do abdômen, você pode colocar uma compressa morna que você pode aquecer no micro-ondas. Ah, doutor Bebeto, eu achei essa faixinha muito cara, tem alguma outra maneira? Tem, você pode pegar uma fraldinha, esquentar no ferro, colocar, ou se você tem outra bolsinha em casa, esquentar um pouquinho, mas sempre com cuidado para não entrar em contato direto com a pele do bebê, para não queimar a pele, né? Contato pele a pele, esse é muito legal, é algo que eu sempre reforço. Você vai desnudar o bebê e desnudar a barriga. Tanto o papai quanto a mamãe pode fazer, colocar a barriga encostada na barriga e esse calor gerado já vai aliviar um pouquinho as cólicas do bebê. E outro artifício que a gente pode utilizar é o banho no ofurô. O ofurô é aquele balde mais compridinho, onde você vai imergir o bebê com uma aguinha morna, ou seja, sempre a questão do calor, né, que vai ali aliviar um pouco essas cólicas. Mas o banho do ofurô também é interessante porque ele vai remeter a sensação do bebê quando estava também aonde? No útero. Então isso faz realmente acalmar muito o bebê. Tem pais, às vezes, que têm uma preocupação com relação ao banho do ofurô, porque você tem que segurar o pescoço do bebê e às vezes fica com um pouquinho de medo. Pode dar o banhozinho na banheira, não tem problema nenhum, que também vai servir para aliviar as cólicas do lactente. Eu queria agradecer a preferência sua por ter adquirido este curso aqui para saber sobre cólica dos lactentes e queria reforçar para você que o conteúdo exibido aqui ele não exime a necessidade de consultas regulares com o seu pediatra. Na dúvida, consulte sempre o pediatra ou procure um pronto-socorro.